Estou feliz em estar na casa do Senhor, né? Embora com um pouco número de irmãos, como já foi falado nessa noite, mas mesmo assim é motivo de estar alegre, porque se tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está no nosso meio. Irmãos, sem perca de tempo, essa noite eu gostaria de ler um texto com os irmãos que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5 em diante. Carta que escreveu Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Glória a Deus, louvado seja o santo nome de Jesus. Amém? Amém. Rogo-vos igualmente aos jovens serem submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em seu tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, né? Esse texto me chamou a atenção, irmãos. Esse texto é muito usado e muito pregado em culto de jovens, né? Mas, na verdade, esse texto fala de vários conselhos, votos e saudações finais a todos os crentes a quem Pedro se dirigiu. Glória a Deus. Nós vemos que o pano de fundo da época, o que estava acontecendo, o cenário atual, era que o imperador de Roma, Nero, um louco, né, para construir, obcecado por construir, e vendo que não havia mais espaço, ele pensou consigo mesmo e resolveu incendiar Roma. Só que o problema é que ele culpou os cristãos por esse incêndio. E a partir daí, os cristãos passaram a ser grandemente perseguidos. E Pedro escreve essa carta para ensinar aqueles irmãos que eles poderiam viver vitoriosamente em meio àquelas dificuldades, em meio àquelas perseguições, em meio àquela hostilidade do mundo em que eles estavam vivendo, naquela perseguição. Pedro chega a chamar essa perseguição de fogo ardente na sua carta. Ele vai nos ensinar e vai falar para aqueles irmãos que eles poderiam viver vitoriosamente, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à dificuldade, sem perder a esperança, sem se tornar crentes amargos, confiando no seu Senhor enquanto espera a sua vida. Glória a Deus. Uma frase com 3 palavras que eu queria que você tivesse em mente hoje, enquanto eu falo essa palavra, é a seguinte coisa: nós podemos vencer, obedecer e glorificar a Deus, mesmo em meio às dificuldades. Eu vou repetir para que os irmãos possam mentalizar. Nós podemos vencer, obedecer e glorificar a Deus, mesmo em meio às nossas dificuldades. Mas como é que nós podemos fazer isso? Aí Pedro, nesse capítulo 5, no texto que eu li essa noite, ele vai nos dar 3 conselhos
práticos, 3 conselhos práticos que vai nos ajudar a entender melhor de que forma nós podemos vencer a caminhada cristã, como nós podemos vencer, obedecer e glorificar Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas. E a primeira coisa que Pedro vai falar é que vocês devem ser humildes. Sejam humildes. Ele vai dizer: sejam submissos aos mais velhos. Ele estava se direcionando aos jovens, né? Os cristãos mais novos, mais jovens, devem se submeter à liderança da igreja, devem se submeter aos mais velhos, aos mais maduros na fé. Aqueles que já têm uma caminhada cristã, aqueles que já têm um tempo de fé, que vivenciaram várias experiências e já aprenderam, que são mais experientes. Os mais novos, Pedro estava dizendo que eles deviam ser submissos aos mais velhos, ter humildade. E quando eles falam aqui de sejam humildes, ele estava falando no tratamento dos irmãos uns com os outros, como eu falei, dos jovens para com os mais velhos, e no trato uns com os outros, que ao mesmo tempo que os mais jovens deviam ser submissos aos mais velhos, o texto também vai dizer: seis vós também submissos no trato uns para com os outros. Aí é o que eu lembro da ocasião em que o Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo Senhor e Mestre, ele se cinge com a toalha e passa a lavar os pés dos discípulos. Isso aqui é um grande exemplo de nós servirmos uns aos outros e sermos humildes uns para com os outros. Glória a Deus. Aí o texto vai continuar a dizer que Deus resiste aos soberbos, mas porém dá graça aos humildes, né? Essa é a maneira de nós sermos humildes uns para com os outros. Mas também o texto também fala que nós devemos ser humildes para com Deus, o nosso relacionamento com uns com os outros. E o texto também fala sobre nós sermos humildes diante de Deus, porque ele vai dizer: Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes, e que lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Nós sermos humildes diante de Deus quando nós lançamos as nossas ansiedades. Nós estamos reconhecendo que nós não somos nada sem o Senhor. Nós estamos exercendo a nossa humildade diante de Deus, porque muitas vezes, irmãos, existe uma tendência muito grande de nós confiarmos nas nossas próprias capacidades, nos nossos suprimentos. É um risco muito grande de nós confiarmos até nas nossas posses materiais, mas nós devemos confiar toda a nossa ansiedade, todos os nossos cuidados, lançarmos aos pés da cruz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, e sermos humildes diante de Deus, reconhecendo que sem ele nós nada podemos fazer. Então nós podemos vencer, obedecer e glorificar a Deus sendo crentes humildes. Quando nós estivermos enfrentando alguma dificuldade e que acharmos que não conseguimos sozinho, procure um irmão mais experiente na fé, procure um dirigente, procure alguém para te ajudar em oração. Não ache que pode tudo sozinho, porque muitas vezes nós nos prendemos e guardamos os nossos problemas para nós mesmos, e nem mesmo para Deus nós contamos, nem mesmo para o Senhor. Para o Espírito Santo nós levamos a Ele em oração, mas muitas vezes nós carregamos fardos pesados que devem ser lançados aos pés de Jesus. Mas por nós acharmos que somos autossuficientes, por nós acharmos que já sabemos muito da palavra de Deus, ou por nós acharmos que temos muito tempo de crente, muitas vezes falta essa humildade em nós reconhecermos que precisamos um dos outros, reconhecemos que precisamos de Deus. Mas muitas vezes Deus vem e destrói nossa autossuficiência para que nós aprendamos a depender dEle. Vem uma enfermidade,
Vem uma causa difícil que você não consegue resolver e você vê ali sua autossuficiência jogada pelo ralo. Aí agora você vai ter que aprender a depender de Deus, esperar o milagre de Deus, esperar a providência de Deus, e vai aprender também que depende dos irmãos, porque vai pedir a oração. Glória a Deus. Que o Senhor nos conceda um coração humilde que nem é o dele. Que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não se exaltou a si mesmo, mas Deus que o exaltou e lhe deu um nome que é acima de todo nome. Ele deu todo o poder no céu e na terra. Porque ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos vencer essa vida difícil, que não é para amadores. Nós podemos vencer, obedecer a Deus e glorificar a Deus, nós sendo humildes. Glória a Deus. Você é carente da graça de Deus? Então nós temos que ter humildade para buscar essa graça do Senhor. Glória a Deus. O segundo lugar é que o texto vai falar, Pedro vai falar que vocês devem ser vigilantes. Pedro estava falando para aqueles irmãos: sejam vigilantes. Aqui no versículo 8 diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Aqui, irmãos, essa palavra diabo aqui, do grego diabolos, ele significa o acusador, caluniador, difamador. Então isso é o trabalho do inimigo, do diabo. Ele quer nos acusar constantemente, nos caluniar. Ele é o acusador das nossas almas. E por isso Pedro diz: vocês têm que ser sóbrios e vigilantes. Não sejamos descuidados. Muitas vezes nós somos descuidados, não estamos atentos. Se tem uma oração, se tem um trabalho de oração, a gente falta. Muitas vezes acontecem as coisas perto de nós e a gente não se comove, não se dispõe o coração para buscar a Deus de fato e de verdade. Nós devemos ser vigilantes, como Pedro disse para aqueles irmãos: sejam vigilantes, sóbrios e vigilantes. Aí o texto também vai dizer que resistir firme na fé. Nós podemos vencer o diabo resistindo, como a palavra do Senhor diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para que nós venhamos resistir o diabo, nós precisamos do poder e da graça do Senhor, para que ele possa sair. E muitas vezes é o que tem faltado no nosso meio, é essa graça. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Talvez se perguntarmos, fizermos a nós alguma pergunta da Bíblia, nós vamos saber responder. Mas se perguntar se nós temos uma vida de oração, se nós temos a graça do Senhor, eu acho que a maioria de nós aqui vai ter que ficar calado, porque pelo menos eu não me acho na autoridade, não me acho digno de dizer tal coisa. Nós precisamos muito mais ainda de estar vigilante na presença de Deus, de buscar a sua presença, buscar esse poder para estar vigilante, resistindo ao inimigo, sabendo que todos os nossos irmãos no mundo inteiro passam pelas mesmas dificuldades. A nossa irmandade espalhada pelo mundo, ou seja, a Igreja Universal de Cristo, a igreja espiritual, nas mais diversas denominações, todos os nossos irmãos passam pela mesma coisa. Eles têm que enfrentar todo dia esse mundo, a carne e o diabo, todo o tempo querendo nos derrubar, querendo tragar as nossas vidas. E se a gente vacilar,
ele pode querer nos derrubar. Glória a Deus. Mas irmãos, você pode dizer, não, mas o Senhor nos guarda, lógico. O Senhor vai nos livrar da tentação, vai nos guardar, como disse Judas, até aquele dia para nos apresentar. Sim, glória a Deus. Mas em meio a tudo isso, pode ser que nós, não vigiando, tenhamos momentos de baixas na nossa vida em que o inimigo pode nos envergonhar, mesmo não alterando no final, mas pode ser que, se nós não vigiarmos, nós podemos tropeçar e de alguma maneira envergonhar o Evangelho de Cristo, causar um mau testemunho, causar danos, muitas das vezes danos irreparáveis, causar cicatrizes. Então nós devemos estar vigilantes, como Pedro disse, para aqueles irmãos, sabendo que não é só nós que enfrentamos dificuldade. Muitas vezes nós temos a mania de achar que é só a gente que enfrenta problema, enquanto muitos irmãos aí estão passando uma luta muito maior do que a nossa e nem por isso reclamaram. Aqueles irmãos estavam literalmente, quando Pedro fala aqui que o diabo, nosso adversário, anda de derredor bramando como um leão, eu posso até imaginar aqui uma clara referência que Pedro estava em mente aqui, o imperador Nero querendo atacar os cristãos e jogar eles na arena, né, como fez para os leões. Só que Pedro não podia escrever claramente, mas eu posso conjecturar, imaginar junto com os irmãos que